Eu vou resolver com você aqui hoje uma questão que foi cobrada no concurso de procurador do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, em 2019, tendo como banca a CESP. Uma questão que envolve, entre as opções de resposta, o tema prescrição e, portanto, eu vou analisar essa questão com você. Antes de eu resolver essa questão, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. A questão tem, entre as opções de respostas, o tema prescrição e também tem, nas opções de respostas, tem também a aplicação de pena, a execução da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos. Eu achei essa questão uma questão interessante e, portanto, vamos resolvê-la juntos. Então, vamos lá. A questão é a seguinte, vai estar na legenda aqui para você. Antônio, ex-secretário de Estado da Educação, foi processado criminalmente por dispensa indevida de licitação, o que havia gerado prejuízo financeiro ao erário, e condenado a pena de 3 anos e 6 meses de detenção. Então, Antônio, secretário de Educação, ele foi condenado a 3 anos e 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias multa, mais 25 dias multa, no valor unitário de 2 salários mínimos. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena de prestação de serviço gratuito à comunidade e uma pena de multa. Então, essa pena aqui, privativa de liberdade, foi substituída por uma pena restritiva de direito. Qual pena? A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena de prestação de serviço à comunidade e uma pena de multa de 30 salários mínimos. 30 salários mínimos. A sentença foi publicada em 17/8/2014. Então, nós temos a sentença penal condenatória de 17/8/2014. Antônio apelou e o recurso foi improvido, sendo o acórdão publicado em 20/9/2018. 20/9/2018. O acórdão, né? Data em que Antônio tinha 66 anos de idade. Data em que Antônio tinha 66 anos de idade. Então, vejam, se a gente analisar a prescrição aqui, a gente só pode analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente, ou seja, da sentença penal condenatória para frente. Para a gente analisar isso, a gente sabe que a condenação foi de 3 anos e 6 meses. Se jogarmos isso na tabela do artigo 109 do Código Penal, 3 anos e 6 meses prescreve em 8 anos. Então, o prazo prescricional é de 8 anos. Nós sabemos que lá no artigo 115 do Código Penal, se o condenado tiver mais de 70 anos no momento da sentença, o prazo prescricional é reduzido pela metade. Não se aplica esse dispositivo a esse caso concreto, porque aqui Antônio tinha, no momento do acórdão condenatório, apenas 66 anos de idade. Então, ele não vai se beneficiar do disposto no artigo 115 do Código Penal. Ou seja, não há aqui, nesse caso, a redução do prazo prescricional pela metade. Então, se o prazo prescricional é 8 anos, se a gente contar daqui até a data de hoje, não transcorreram mais de 8 anos, então não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. Não há prescrição para esse caso. Agora vamos para as opções de respostas. Letra A. A sentença deve ser modificada, pois no caso em apreço, a pena privativa de liberdade somente poderia ter sido substituída por 2 penas restritivas de direitos. Não, essa opção aqui está errada. O artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal diz expressamente que a pena privativa de liberdade aqui
pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e uma multa. Então, essa opção de resposta está errada porque está contradizendo aquilo que está previsto lá no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Letra B. Em razão da pena aplicada e da idade do réu no momento da publicação do acórdão, houve prescrição da punibilidade após a condenação. Também está errado. Já vimos que, neste caso, o Antônio tem 66 anos no momento da sentença, ele não se beneficia da redução do prazo prescricional que está prevista no 115 do Código Penal. Então, a letra B também está errada. Letra C. É facultado ao Antônio cumprir integralmente as horas de prestação de serviço à comunidade no prazo de 1 ano e 6 meses. Isso aqui também está errado porque está em contradição com o que determina o 46, parágrafo 4º do Código Penal. O 46, parágrafo 4º do Código Penal, que é um dispositivo bem aplicado na prática do direito penal, diz que a pena restritiva de direitos ela pode ser cumprida até a metade, né? Então, a pena privativa de liberdade é substituída pela pena restritiva de direito e a pena restritiva de direito terá o mesmo tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, se a pena aqui é de 3 anos e 6 meses, a pena restritiva de direito será de 3 anos e 6 meses, facultando ao condenado cumprir essa pena até a metade, né? Então, ele pode, ao invés de, em uma semana, cumprir 7 horas semanais, ele pode dobrar e cumprir 14 horas semanais, reduzindo o prazo de cumprimento da prestação de serviço à comunidade pela metade, mas ele não pode diminuir mais ainda o cumprimento dessa prestação de serviço à comunidade. Então, essa opção de resposta aqui, a letra C, está errada, porque ela fere o 46, parágrafo 4º do Código Penal. Letra D. A pena de multa deve ser paga obrigatoriamente em parcela única, no prazo de 10 dias após transitar em julgado a sentença condenatória. Isso também não está correto se olharmos o artigo 50 do Código Penal, que permite expressamente que a pena de multa seja parcelada. Então, essa opção de resposta também está errada. E aí nós temos a letra E, que é a opção correta, que diz assim: em caso de descumprimento injustificado da pena de prestação de serviço à comunidade, o restante da pena converter-se-á em privativa de liberdade, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção. Está correta, está de acordo com o 44, parágrafo 4º do Código Penal. Então, por exemplo, o que está dizendo aqui? Vamos imaginar uma pena de 1 ano. O sujeito deve cumprir 1 ano de prestação de serviço à comunidade. Mas se ele cumpre 1 ano, se ele cumpre 11 meses e 20 dias e passa a descumprir a prestação de serviço à comunidade, ou seja, a pena restritiva de direito, essa pena restritiva de direito será convertida em pena privativa de liberdade e ele terá que cumprir 30 dias de pena privativa de liberdade. Vejam que para ele faltava apenas 10 dias, mas nessa conversão observa-se um prazo mínimo de 30 dias de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, eu posso afirmar tranquilamente que a opção de resposta correta é a letra E. Posso também afirmar que não houve prescrição nesse intervalo de tempo aqui, porque aqui o sujeito estava com 66 anos. Se a gente pegar de 2014 a 2018, não transcorreram 8 anos, 3 anos e 6 meses. Se jogarmos na tabela do 109, o prazo prescricional é de 8 anos. Você poderia imaginar que o prazo pudesse correr pela metade se o sujeito tivesse, na data da sentença, não do acórdão, na data da sentença, mais de 70 anos de idade. Então, não há de se falar aqui em prescrição. E a opção de resposta correta, então, é a letra E. Eu espero que você tenha entendido a explicação da aula de hoje e eu sugiro que você, se estiver gostando do nosso canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever neste canal, dar um like no vídeo, partilhar o vídeo com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.